Você já ouviu falar em planejamento sucessório? É quando a pessoa se antecipa em relação à divisão do seu patrimônio, de forma que isso facilite a vida dos herdeiros. É um assunto muito interessante, não é mesmo? E o repórter Wilker Oliveira conversou com um especialista nesse caso. Nós vamos acompanhar o resultado nessa reportagem. Muito bem, quem vai falar comigo sobre esse assunto é o advogado João Paulo Vaz. Ele está conectado aqui comigo. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, satisfação e gratidão estar na presença de vocês. Queria que o senhor começasse, claro, explicando para quem está nos acompanhando agora o que é esse planejamento sucessório. Planejamento sucessório nada mais é que durante a sua vida você vem acumulando um patrimônio, você vem desejando como que siga os caminhos da sua prole e de toda a sua família. E nenhum de nós é eterno. Então chega um momento, a pessoa vem a falecer e muitas pessoas conhecem a figura do inventário. Mas é possível, em vida, você planejar como seguirá a sua sucessão. Aí, às vezes, alguém que estiver ouvindo ou nos assistindo vai falar, mas isso não é o testamento? Um dos mecanismos antigos aí de planejamento é o testamento. Você está prevendo em vida, é uma disposição em vida do seu legado, do seu patrimônio. Todavia, o planejamento sucessório é um mecanismo mais amplo, onde você vai procurar atender às suas vontades de acordo com as necessidades dos seus herdeiros, né? Seja esposa, esposo, filhos, netos, dentre outros. Todavia, em vida, você estará prevendo eventuais conflitos, disposições que às vezes não atendam à sua vontade, e você estará garantindo, além do planejamento atender às suas vontades, uma dedução de impostos, tributação. Nada mais é que, em vida, estou organizando, estou procurando dispor do meu patrimônio, do meu legado, da forma que eu entendo melhor e que atenderá não só os meus interesses, mas preservará o patrimônio e vai resguardar, em suma, os meus descendentes. Doutor, então, pelo que o senhor está dizendo, é possível a pessoa, inclusive, economizar um dinheiro ali com aqueles tributos cartorais, essas questões que a gente sabe que, às vezes, custam bem caro, né? E, além disso, evita brigas. Justamente, hoje, falando aqui do estado de Goiás, nós temos uma alíquota de imposto, né, de 8%, que é o ITCMD, que a gente fala causa mortes ou doação. Ele incide tanto para as situações do falecimento, né, causa mortes, bem como para as doações em vida. Existe já, inclusive, uma proposta que tramita no Senado, no CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que ele busca alterar a sua alíquota de 8% para 20% a nível estadual. Cada estado, ele define a sua alíquota, né? Hoje a alíquota máxima do país é 8%, a alíquota é essa que o estado de Goiás faz parte. E isso tem uma economia muito grande no planejamento sucessório. Para você ter exemplo, por mais que a gente fale assim que 8% é muito, é uma alíquota teto no país, hoje, exemplo, países próximos, Chile, 25%, Estados Unidos, 40%, hoje seria uma tributação de inventário, Alemanha, 50%, Japão, 55%, França, 60%. Quando você fala em planejamento sucessório, existem casos que você tem uma dedução de praticamente 90% desse custo que você teria. E eu estou reportando para você só o imposto. Como você bem disse no início da sua pergunta, nós temos as custas cartorárias, né? Nós temos hoje despesas de cartório, junta comercial, dentre outros, e o imposto. Então, quando você parte do planejamento sucessório, além de você resguardar suas vontades, o seu legado, preservar, evitar conflitos, você tem uma economia financeira gritante. Pois é, doutor. E para quem é indicado fazer esse planejamento sucessório? É exclusivo para aquelas pessoas que têm muito dinheiro, muito patrimônio? Não, hoje, qualquer pessoa que venha a falecer, ela ter
um lote, uma casa, enfim, qualquer bem, isso é objeto de inventário. A pessoa querendo fazer um planejamento, ela tendo patrimônio, ela pode muito bem já formatar esse planejamento sucessório e evitar o inventário. Por que evitar o inventário? Às vezes a pessoa deixou um lote e ela não tem patrimônio em caixa. O que seria o patrimônio em caixa? Um dinheiro em conta, os herdeiros às vezes não estão capitalizados, e para conduzir esse inventário, o que rotineiramente acontece, não só no nosso estado, no país como um todo, é você ter que dispor do patrimônio para realizar o inventário. E qual o primeiro passo para quem está acompanhando a gente agora, não faz ideia de como começar esse planejamento? O que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa reunir alguma documentação, conversar com um profissional? Procura um profissional, esse profissional adequado para estar trabalhando com planejamento sucessório é um advogado ou advogado especialista na área, levar a declaração de imposto de renda e nessa entrevista, nesse bate-papo, vão ser apresentados as vontades do proponente, por que ele procurou o planejamento sucessório, o que ele busca, manter um legado, resguardar um patrimônio, evitar um litígio, uma economia financeira. Então é nessa entrevista, nesse bate-papo com a declaração de imposto de renda que a gente dá o pontapé inicial nesse estudo de viabilidade. Está explicado, doutor. Fica a dica, então, para quem nos acompanha agora, faça o seu planejamento, não tenha medo, não tenha vergonha nem preconceito com relação a isso, vai evitar muita dor de cabeça lá na frente. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço o convite, contem sempre conosco, estamos à disposição. Deus abençoe a todos.